Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para mais um Evangelho no Lar. Hoje o Evangelho de número 38. E para o nosso Evangelho nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o livro aí, você pode acompanhar por ele, mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode acompanhar mesmo assim, aqui pelo nosso vídeo. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso Mestre Jesus possam fluidificar ela para vocês. Então, no final aqui do nosso culto, você pode beber essa água, pode aguar as plantas, pode dar para os bichinhos. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e em uma caixinha que vai aparecer mais ou menos por aqui após o nosso vídeo de hoje, um link para todos os evangelhos no lar aqui do canal Espírita. Então nós vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre aí na sua casa. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos mundos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja nos lares de cada amigo e cada amiga durante o nosso Evangelho. Esteja através dos seus mensageiros de luz, nos conduzindo em seu nome para o entendimento necessário, nos inspirando a sermos instrumentos da sua vontade. Que se acha aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós estamos encerrando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos, então, lendo as instruções dos Espíritos e hoje, então, nós vamos ler sobre o proveito dos sofrimentos para outrem, tá? Vamos lá, então. É um texto bem curtinho de hoje. Os que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros. Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. São Luís, Paris, 1860. Bom, pessoal, então, nós precisamos entender claramente
que nós estamos em um planeta de provas e expiações, onde apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece. E nós precisamos entender que em nosso atual grau de evolução espiritual e moral, nós aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Então o sofrimento, ele é inerente ao planeta material. Ele é inerente ao planeta de provas e expiações que nós estamos. E se nós reencarnamos aqui, é porque o nosso grau evolutivo corresponde então a esse planeta. Então nós passamos sim por sofrimento. Algumas pessoas até no espiritismo dizem que nós não reencarnamos para sofrer. Às vezes nós reencarnamos sim, mas veja, isso não é um castigo de Deus de maneira nenhuma, porque Deus não castiga nenhum de seus filhos, mas através do sofrimento, muitas vezes, nós nos depuramos. Imaginem quantos erros que nós já cometemos em reencarnações passadas, porque nós já reencarnamos incontáveis vezes. E claro, sempre que nós voltamos para uma nova reencarnação, nós voltamos um pouquinho melhores do que antes. Às vezes nós voltamos no mesmo grau de evolução. Imaginem, para a gente conseguir visualizar, imagine essa estrada evolutiva como uma imensa escada. E cada degrauzinho é uma reencarnação. Então nós reencarnamos, nós estamos em um degrauzinho. Então nós podemos evoluir e na próxima reencarnação estar em um degrauzinho acima. Muitas vezes nós não conseguimos isso, então nós demoramos várias reencarnações no mesmo degrau. Mas quando a gente consegue evoluir, então a gente volta um pouquinho melhor do que na outra reencarnação. Na reencarnação passada, nós subimos um degrauzinho. Então vejam que a cada degrau que a gente sobe, a gente vai deixando muitas más tendências para trás. E essas más tendências já foram exteriorizadas em forma de muitas coisas ruins que nós já fizemos durante as nossas reencarnações passadas. Então as nossas escolhas erradas, elas geram expiações para a próxima reencarnação. Por isso nós estamos no planeta de provas e expiações. E essas expiações geralmente nos trazem muita dor, muito sofrimento. Também para aqueles que estão à nossa volta. Quando é uma questão de prova, então o espírito escolhe passar por essa prova para que ele se depure de uma maneira mais rápida, digamos assim. E isso também gera sofrimento. Agora, existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que, quando estão sofrendo, culpam todo mundo, culpam quem está por perto, culpam quem está à sua volta, culpam o vizinho, o médico, o hospital, o governo, culpa Deus. E existem aquelas pessoas que passam pelo sofrimento com resignação, mantendo a fé, sem culpar ninguém. Porque essa pessoa sabe que Deus nunca erra em seus desígnios. Ou seja, ele só permite aquilo que é necessário. Não esqueçam disso. Deus só permite aquilo que é necessário. Muitas vezes esse necessário nós não conseguimos compreender, devido à nossa limitação, tanto espiritual como moral. Mas Deus não permite nada que não seja necessário naquele momento. Então essas pessoas que passam pelo sofrimento com resignação, mantendo a sua fé, sem revoltas e sem culpar o mundo, sem culpar Deus, essas pessoas irão colher os frutos dessa atitude de fé, de resignação e de esperança. Vão colher lá na espiritualidade e vão colher também na próxima reencarnação. Porque não é porque a pessoa está sofrendo que ela simplesmente não vai sofrer mais na espiritualidade na próxima reencarnação. Porque, e a maneira como nós pensamos? Nós precisamos entender que o semelhante atrai o semelhante.
Então, quando nós nos entregamos a pensamentos infelizes, ruins, de julgamentos, nós acabamos nos associando com forças umbralinas, com espíritos obsessores, porque o semelhante atrai o semelhante. Agora, aquela pessoa que mantém bons padrões de pensamentos, de palavras e de atitudes, essas pessoas elas acabam se blindando dessas energias umbralinas, essas energias densas e também da influência dos obsessores. Elas atraem para perto dela os bons espíritos. E essa atitude também é um ato de caridade, porque isso acaba sendo um exemplo para as pessoas que estão ao redor. Veja, aquela pessoa sofre, ela está sofrendo, e mesmo assim ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa capaz de sorrir, ela não está culpando ninguém pelo sofrimento, ela está passando por aquele sofrimento com resignação e fé. Isso é um exemplo para as outras pessoas, e muitas pessoas acabam mudando seus padrões de pensamento por conta disso. Muitas pessoas acabam vendo a vida de uma outra maneira por conta disso. Porque aí a pessoa pensa, eu tenho meus problemas, mas olha aquela pessoa, tanto sofrimento, e mesmo assim ela não reclama, ela não culpa ninguém. E eu, com os meus sofrimentos, culpo todo mundo. Então veja, quando a pessoa passa pelo sofrimento, então, com resignação e fé, sem julgamentos e sem culpar o mundo por conta do seu sofrimento, essa pessoa, além de estar fazendo bem para ela mesma, ela está tendo um ato de caridade mesmo que ela não saiba, porque ela está influenciando positivamente as pessoas que estão ao redor dela. E isso nós vemos sempre. Eu mesmo já presenciei isso. Uma senhora que nós conhecemos, que sofreu a vida inteira e ela desencarnou devido a um câncer de mama. Nós íamos na casa dela, talvez para levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e nós que saíamos consolados da casa dela. A gente pensava, nossa, olha os problemas dela, problemas tão grandes, tão sérios. Eu vou lá levar uma palavra de consolo para ela. E ela nos consolava nos nossos problemas que eram pequenininhos perto dos dela. E aí, com isso, a gente passa a ver a vida de uma maneira diferente. Então veja, passar pelo sofrimento com resignação e fé, sem julgar, sem culpar o mundo, é um ato que vai trazer muita luz para a pessoa e espalha luz também em volta. E todos que estão perto são iluminados por essa luz. Agora, porque a pessoa está passando por um sofrimento, ela deveria passar por esse sofrimento. Então ela não tem que buscar maneiras de se livrar desse sofrimento? Claro que pode fazer isso. Se é uma doença, ela pode procurar um médico, fazer um tratamento. Quem sabe se livrar daquela doença? Quem sabe deixar todo aquele sofrimento? Claro que pode. Porque se Deus quisesse que a gente passasse dor sempre, ele não teria nos dado anestesia pelas mãos dos cientistas. Emmanuel disse isso certa vez através do nosso amado Chico Xavier. Então a gente pode sim buscar sair daquele sofrimento. Mas há alguns sofrimentos que a gente não tem como sair. Então que nesse momento, nessa situação, a gente mantenha a nossa fé, a gente mantenha a nossa lucidez, a nossa resignação, a gente não culpe o mundo, a gente não culpe Deus e a gente tenha certeza que os desígnios de Deus não falham. Ele nunca permite algo que não seja necessário naquele momento. Um dia, lá na espiritualidade, nós vamos entender o porquê disso ser necessário agora. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo,
dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje. Que se acha encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade. Que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!